Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de dezembro de 2024. São 18 horas. Minha amiga, meu amigo, ele não agiu sozinho. Ele não planejou nada sozinho. Gente poderosa usou os seus serviços e agora vai descartá-lo e arrumar outro igual a ele para fazer o serviço que não foi completo, porque há muito para roubar ainda no Brasil. Muito bem, minha amiga, meu amigo. Cui prodest cellus is fecit. É algo em latim que, traduzido para o português, em tradução livre, significa o seguinte: a quem o crime beneficia foi quem o cometeu. Algumas perguntas simples podem nos ajudar a entender a delação de Jair Bolsonaro. Brincaram esses dias, na verdade, Ricardo Couto, ex-assessor de imprensa do Lula no primeiro mandato, jornalista das antigas, fez uma brincadeira. O Bolsonaro poderia delatar, não é, para se safar, mas quem ele vai delatar? Só se for Deus, porque não há ninguém acima dele. Não é verdade. Veja, vamos fazer essas perguntas e fazendo essas perguntas você vai entender a razão e quem o Bolsonaro vai delatar. A razão do Bolsonaro para delatar e quem ele vai delatar. Primeiro vamos nos perguntar como Bolsonaro se popularizou. Bolsonaro era um tenente-coronel como Mauro Cid no exército, até que teve a brilhante ideia de colocar uma bomba numa adutora lá no Rio de Janeiro para conseguir para forçar as Forças Armadas a aumentarem o soldo dos soldados. Evidentemente que usando essa tática malandra, né, essa esperteza, ele sabia que conseguiria muitos adeptos. Então, o que ele faz hoje, ele fazia mais de 30 anos atrás. Chegava para a soldadesca e dizia assim: todos nós ganhamos mal, temos que obrigar esses generais, essa cúpula das Forças Armadas, esse governo, a aumentar os nossos soldos, não é, que é o salário do militar. Eu vou explodir uma bomba para que eles vejam que a gente está falando sério. Então ele queria conseguir aumento de salário na marra, explodindo bomba. Depois ele deu até uma entrevista para a TV Bandeirantes, dizendo que tinha que matar 30 mil, que era a favor da tortura. Isso depois que ele virou deputado federal, né? Que sonegava, todo mundo viu esse vídeo. Muito bem, o Bolsonaro começou a sua vida política colocando-se a serviço daqueles que poderiam ajudá-lo a chegar a algum lugar. Mas, na verdade, os criminosos que estavam para colocar a bomba junto com o Bolsonaro, que na verdade eram aqueles a quem ele servia, eram os soldados que passaram a idolatrá-lo. Polícia, soldados, não é? Bombeiros, todos os militares de qualquer corporação, eles começaram a ver no Bolsonaro uma esperança de uma vida melhor, de ganhar mais na mão grande, pela violência, pela chantagem. E colocaram o Bolsonaro no Congresso Nacional para ele fazer isso lá. O Bolsonaro se tornou um defensor da ditadura, se tornou um defensor dos interesses dos militares, e quando ele chega ao poder em 2018, ele tinha esse eleitorado, esse público, não é, que gostava das frases virulentas dele e começou a prometer ao Brasil o que ele prometera lá atrás para os soldados de baixa patente, que era conseguir na mão grande, através da força, através da valentia, da suposta valentia, que a vida de todo mundo melhorasse, obrigando as autoridades a fazer coisas
pelos soldados, no caso do passado, e hoje em dia estando no poder e adotando medidas virulentas, e arrumou, como fez Hitler, arrumou um bode expiatório. Como o Hitler chegou ao poder na Alemanha nazista? Ele explorou a mesma coisa que Bolsonaro, a insatisfação do povo. A Alemanha estava numa crise terrível, e essa crise se dava porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi coagida, foi obrigada pelos que venceram a Primeira Guerra Mundial a pagar indenizações altíssimas, e Hitler usou o discurso de culpar os países ocidentais e também culpar os judeus e os comunistas pelas dores do povo alemão. E o Bolsonaro simplesmente fez a mesma coisa usando a esquerda. Então são os comunistas. É sempre o mesmo método. O Bolsonaro é uma figura velha, carcomida. Sempre existiram Bolsonaros e sempre existirão Bolsonaros. E o que acontece é que os militares se serviram dele, e agora há um outro grupo que se serve do Bolsonaro. Quem é que se beneficiou do que fez o Bolsonaro esses anos todos? Bom, primeiro que ele chegou ao poder por um acidente, né? Um louco lhe deu uma facada, ou ele mesmo, eu não acredito que ele tivesse coragem para inventar uma facada contra si mesmo, mas alguém do campo dele pode ter mandado esfaqueá-lo para que ele vencesse a eleição. Na verdade, é difícil dizer. Há versões que dizem que ele realmente fraudou, forjou a facada. Há quem diga que mandaram esfaqueá-lo, e há quem diga que a facada foi real, uma pessoa doente mental foi lá e deu a facada. Também tão pouco importa. Graças a essa facada, o Bolsonaro despertou no povo a sensação de que ele era alguém que ia mudar as estruturas e que o sistema mandou matá-lo. Não só a esquerda, mas o sistema, né, que ninguém sabe o que é. Muito bem. O Bolsonaro incitou a população nesse sentido, assumiu, chegou ao poder graças àquela facada, porque ele estava perdendo do Haddad, ele não era muito levado a sério. Quando ele leva a facada, as pessoas começaram a falar: ele deve ser bom, para tentarem matá-lo ele deve ser um herói. Não é? É aquele pensamento simplista do brasileiro. O brasileiro adora pensamentos simplistas e teorias conspiratórias. Muito bem, ele chega ao poder e aí ele começa a prestar serviço para quem? Para os empresários. O primeiro grande serviço que ele se propôs a prestar foi na pandemia. O isolamento social era algo que iria parar a economia e dar um prejuízo gigantesco para o empresariado. E o empresariado não queria saber quem ia morrer. Deixa os caras morrerem, não pode parar os negócios. Nós vamos ficar protegidos nas nossas fazendas, nós vamos ficar protegidos nas nossas coberturas, nós não vamos nos contaminar, e eles que morram, é até bom, tem muita gente no Brasil. Esses são os empresários brasileiros. Quem conhece, pelo menos a nata, não é, uma parcela grande, importante dos empresários brasileiros, dos banqueiros, não por outra razão. O Bolsonaro, pesquisa recente de opinião sobre a eleição de 2026, mostrou que o Bolsonaro venceria com 80% na Faria Lima, entre os banqueiros. Não é? Um grupo de empresários em 2022 criou um grupo de empresários criou um grupo de WhatsApp em 2022 para planejar um golpe. Não é? Então o Bolsonaro ele tem um apoio muito forte entre os mais ricos. Inclusive as pesquisas estratificadas mostram basicamente o seguinte: quanto mais dinheiro tem aquele setor da sociedade, melhor o Bolsonaro se sai nas pesquisas.
o Bolsonaro perde entre os mais pobres, entre os muito pobres, abaixo de R$ 3.000 para baixo de renda, são os que votam no Bolsonaro. Por que os mais ricos votam nele? Porque ele presta serviço. Durante o governo Bolsonaro, por exemplo, minha amiga, meu amigo, não sei se você se lembra dessa história, jet ski, veleiros, planadores de dirigíveis. Bolsonaro isentou todos esses setores, os maiores fabricantes de iates e veleiros, jet ski do mundo vieram fazer a festa aqui no Brasil. A indústria armamentista se fartou, cresceu muito. A Taurus, por exemplo, estava à beira da falência. O Bolsonaro começou a distribuir arma para todo mundo. As armas de pequeno porte têm que ser obrigatoriamente nacionais. Então ele prestou serviços para o setor armamentista, para o agro, que colocou os seus caminhões nas estradas, para parar as estradas. Não é? E então ali, desde a pandemia, o Bolsonaro começou a combater o isolamento social, porque esse era o interesse dos empresários. E até hoje a gente sabe que tudo isso que o Bolsonaro fez, ele fez para agradar aos ricos desse país, aos banqueiros, aos grandes fazendeiros, aos grandes capitães da indústria, não é? Esses setores mais endinheirados do país, e os militares, basicamente, que têm enormes privilégios que o Bolsonaro aumentou muito mais. Muito bem, Bolsonaro está desesperado, não é? Ele tentou, inclusive, jogar a culpa em cima do Heleno e do Braga Neto, e o Bolsonaro não vai hesitar em delatar a quem ele servia. O Bolsonaro vai tentar jogar essa culpa em cima daqueles a quem ele serviu, porque o Bolsonaro é mais um daqueles indivíduos sem caráter que fazem qualquer coisa para vencer na vida, ou seja, ganhar muito dinheiro na vida, e pisam em cima de quem for necessário. Só que aqueles a quem ele serve também fazem a mesma coisa. Essa briga vai ser boa. Quem vai delatar quem? O Bolsonaro logo logo está pedindo uma delação premiada. Quem viver, verá. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.